Saudações, meus pequenos gafanhotos! Estamos aqui de volta com mais uma dica para o rumo da sua aprovação numa universidade pública. Eu sou o seu professor de física, Paulo Vieira, e estaremos juntos nessa caminhada. E sem muitas delongas, vamos para a nossa quinta dica. Se você está caindo aqui de paraquedas, já tem 4 outras dicas importantes para vocês. Lembre-se que o Enem ele vem abordando muitos fenômenos ondulatórios, e um dos fenômenos que mais vem sendo trabalhado é o fenômeno da interferência sonora. Lembre-se que o fenômeno da interferência é o fenômeno da sobreposição de ondas. Lembrando que uma onda, ao se propagar, ela vai ter o seu movimento da crista, do vale, e que esses pontos específicos a gente vai chamar de fases, a forma como essa onda vai ser produzida. O que acontece quando há uma colisão entre ondas, pode acontecer que essas fases elas aumentem a amplitude, que sejam interferências construtivas, ou elas reduzem essa amplitude quando elas estão em oposições de fases, como uma crista colidindo com um vale. Dessa maneira, fica aí, ele se prepara para a nossa próxima dica, que diz que certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de uma forma a gerar um efeito do arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa dos fenômenos da interferência da película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça de água. Parte de feixe de luz branca incidente 1 reflete na interface a óleo e sofre uma inversão de fase. Fica atento, porque essa parte é importante, porque ele fala que houve uma inversão de fase, ou seja, a onda que vai ser produzida nessa segunda parte, ela vai ter uma fase diferente. Ô, Mequetrefe, você deve estar dizendo para você, não estou entendendo mais nada. Presta atenção. Quando eles estão em fase, você tem uma onda sendo produzida, uma crista, a outra também. Ela faz tu, a outra faz tu. Ela faz tiu, a outra faz tiu. Então, isso significa que elas estão em fase. Na oposição de fase, enquanto uma faz tu, a outra faz tiu. Então, vejam que o movimento delas são diferentes. Por isso que ele falou que houve uma inversão de fase. E que equivale a uma mudança do meio do comprimento de onda. Equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. Preste atenção nisso aí. Parte refratada desse feixe incide na interface óleo e água e sofre reflexão sem inversão de fase. O observador indicado enxergará aquela região do filme com uma coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para que a espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido de 3 e 4 corresponda ao dobro da espessura E da película de óleo. E aí ele põe essa imagem, expressa o termo do comprimento de onda da espessura mínima em função do lambda. Bom, observa, pessoal, que esse texto ele teve muita informação importante e você precisa destrinchar com muita calma o que ele quer dizer. Lembre-se que quando a gente fala dessa interferência, a interferência ela pode ser construtiva e destrutiva. E essa interferência construtiva e destrutiva está muito associada com a maneira que essa onda é produzida. Quando elas são produzidas em fase, o que vai acontecer é que a tendência para que elas, ao se encontrarem, gerem interferências construtivas. Porque como elas... Olha para mim, Robertão, bota para mim. Como elas estão fazendo o mesmo movimento, a ideia é que quando elas se toquem, ou elas se tocam com as cristas ou com os seus vales. Dessa maneira, a tendência é uma interferência construtiva. E essa tendência ser construtiva vai ser caracterizada por números pares, lembra disso. Mas se elas estiverem em oposição de fase, observe agora que a tendência, uma está fazendo a crista, a outra está no vale, então a tendência é interferências o quê? Destrutivas. Dessa maneira, quando é dito que as ondas já saem em oposição de fase, o resultado, dando número par, indicará uma interferência destrutiva. Então, fica essa informação. Quando for dito que a interferência, que as ondas estão em fase, tendência vai ser o que? Uma interferência construtiva identificada por um número par.
Quando ele disser que o número for ímpar, ela é em uma interferência destrutiva. Quando ele disser que a onda ela é com uma interferência em oposição de fase, a tendência agora com o número par é produzir o quê? Interferências destrutivas. E a equação ela vai pegar a diferença das distâncias entre as fontes igualadas a exatamente essa tendência, que é esse n, multiplicada pelo comprimento de onda dividido por 2. E aí, ó, lembrando que essa tendência sendo par, a interferência é construtiva, ímpar destrutiva, se elas estiverem em fase, e em oposição de fase, esse número par agora é uma interferência destrutiva. Veja que quando a luz ela bate em 1, ele diz que ela vai para 3, passa por 4 e reflete em 5. E nesse momento existe o quê? Uma inversão de fase. Já a segunda onda, a segunda luz, ela vai de 1, reflete diretamente na interface a óleo e volta para o caminho 2. Observe que o caminho 1 ele vai ser o somatório dessas pequenas distâncias, D1, D3, D4 e D5. Já esse caminho 2, ele vai ser apenas o somatório desses pequenos trechos, D1 mais D2. Lembre-se que ao aplicar a fórmula, nós vamos pegar o módulo dessa diferença. Lembrando que se você não quiser usar o módulo, é só pegar o valor maior e colocar ali na frente, multiplicado por n vezes lambda sobre 2. Então, ao atribuirmos esses valores do D1 e do D2, ó, D1, D3, D4, D5, menos D1, D2, e quando você faz essa operação, observe que o D1 é cancelado com o D1 e o D2 é cancelado com o D2, ficando apenas D3 e D4. Lembre-se que no enunciado ele fala que D3 somado com D4 equivale a 2 vezes a distância da espessura. Então eu vou substituir D3 e D4 pela expressão 2E vezes, no caso, a espessura que ela vai ter. Ficando então, ó, 2 vezes a espessura igual a n vezes lambda sobre 2. Lembre-se que aqui o que a gente falou, quando está em oposição de fase, o n positivo, o n par é uma interferência destrutiva, o n ímpar é uma interferência construtiva. Lembre-se que ele fala que como ele quer a mínima interferência e ele está em oposição de fase, a mínima interferência vai precisar que ela seja uma onda construtiva e isso pegando os valores ímpares. E quem é o menor valor ímpar de uma interferência construtiva em oposição de fase é o número 1. Dessa maneira, a gente vai ter o lambda ficando com uma relação em que a espessura da lâmina vai ser lambda dividido por 4, dando como alternativa o gabarito da letra A. Bom, com isso, nós finalizamos a nossa última dica para o Enem, em que você vai estar agora pronto para fazer a melhor prova da sua vida. Eu sou o professor Paulo Vieira e se você quiser me acompanhar no Instagram, vai lá, Paulo Vieira Hipnose, e a gente conversa por lá. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!